Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os pré-reformadores, né? Ou seja, aqueles movimentos que ocorreram antes da Reforma Protestante, mas que foram importantes, porque demonstram que já existia um descontentamento ou entendimentos diversos dentro da própria igreja, né? Lembrando que cismas e que movimentos contrários dentro da igreja já existiam desde o século X, ok? Então é interessante para entender que a Reforma Protestante ela foi precedida, tá, de alguns movimentos, de alguns entendimentos, ok? De alguns teóricos também que estavam já questionando, né, alguns elementos ou questionando, tá, posicionamentos dentro da própria igreja. Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha? O primeiro que a gente vai ver aqui são os valdenses, do século XIII, do século XII. Veja bem, a Reforma Protestante é do século XVI. Nós estamos falando aqui dos valdenses no século XII. O primeiro cisma foi do século X, então é um movimento medieval que nós estamos tratando aqui, tá? A doutrina valdense foi fundada no século XII pelo comerciante francês Pedro Valdo, né? Por isso que a gente fala de valdense, que defendia o direito de cada fiel ter a Bíblia em seu próprio idioma e rejeitava a autoridade do Papa e criticava o culto às imagens. Então, veja, são alguns elementos que a gente vai encontrar depois presentes na Reforma Protestante. Então, a ideia de você ter a Bíblia na língua, né, escrita na língua de cada localidade, isso aí era proibido na época. Tá? O que existiam eram cópias não autorizadas, né? Então, as pessoas não tinham acesso, né, à Bíblia. Então, já havia um questionamento em relação a isso, e um questionamento em relação à autoridade papal aqui e ao culto às imagens. Os valdenses foram os precursores da Reforma Protestante do século XVI, os que mantiveram por séculos doutrinas que seriam mais tarde retomadas com mais ênfase por Martinho Lutero. Tal como os cátaros, e no mesmo período, eles foram severamente perseguidos, de modo que poucos sobreviveram até a época da Reforma. Então veja, houve uma perseguição, tá, em relação aos valdenses. Assim como os cátaros, os valdenses tinham uma ênfase especial na pobreza, fazendo frente a uma igreja rica que pregava na época o mais próximo daquilo que a teologia da prosperidade é hoje. Então veja, era uma igreja que era rica, pregava a riqueza, e os valdenses já tinham um outro olhar, um outro entendimento, tá? Estavam mais focado com ênfase na pobreza, tá? O que vai acontecer é um processo de demonização dos valdenses, eles vão ser acusados de bruxaria, muitos serão queimados, como a gente está vendo aqui nas imagens, né? Muitos serão queimados, então há uma perseguição realmente em relação aos valdeneses, né? É importante entender, pessoal, que é um processo de demonização mesmo, tá? De você tentar desqualificar o discurso e desqualificar essas pessoas no processo de oposição à igreja, ok? Olha que interessante, né? Recentemente, a própria igreja pediu perdão, né, aos valdenses, né? Então, aqui uma notícia, né, da parte da Igreja Católica: peço perdão pelos comportamentos não cristãos, até não humanos, que na história tivemos contra vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos perdoe. Então, é o Papa Francisco já pedindo perdão, né, aí pela atuação da igreja aos valdenses, ok? Século XII. No século XIV, século XV, nós vamos ter aí, tá, um outro movimento que vai ter como base, né, a figura de John Wycliffe, que faleceu em 1384, ou seja, no século XIV, porém a sua influência manteve-se, tá, levando a ser excomungado e suas obras proibidas no Concílio de Constança em 1414. Tá? Ele atacava a riqueza e o poder do clero, tá? E ele vai ter, talvez, como um dos grandes seguidores, né, mais conhecido, o John Huss, ok? O Concílio de Constança, que nós acabamos de citar, tá? O que ele diz? Ele é realizado entre 1414 e 1418, tá? Foi o 16º concílio da Igreja Católica, e seu principal objetivo foi, então, acabar com o cisma papal que tinha, né, resultado do Papado de Avignon. Então, aconteceu na Idade Média uma divisão do papado, né? Então, teve um momento da igreja que houveram dois papas, né? E esse concílio foi justamente para buscar unificar a igreja. Como nós já dizemos em outros momentos, tá? A reforma protestante não foi o primeiro momento de separação da igreja, houveram outros momentos, tá? Então a igreja já vinha sofrendo, tá, com cisões e com divisões dentro dela própria, e aqui nós temos um cisma, né? Uma outra divisão dentro da igreja, onde eu vou ter dois papas, um em Roma, tá, e um outro numa outra cidade chamada Avignon, tá, na França, tá? Então, em 1378,
é eleito o Papa Urbano VI, de origem italiana, tá? E ele volta, então, para Roma, né? Conflitos internos levam à eleição de um novo Papa, tá? O Clemente VII, que vai residir em Avignon. Então eu vou ter Urbano VI e Clemente VII papas ao mesmo momento, tá? E ainda existe um terceiro papa que não vai ter um papel tão relevante como os dois, que vai residir em Pisa. Então já é um conflito interno dentro da própria igreja, né? Então é o que a gente chama de grande cisma do Ocidente, né? Então aqui tem um mapa que é interessante para a gente ver, um mapa na Europa, né? Onde os territórios em rosa seriam aqueles territórios que obedeciam o Papa de Avignon, e os em roxo são os que obedeciam o Papa de Roma, tá? É interessante a gente falar disso, porque nós temos aqui, né, os grandes impérios se dividindo. Nós temos na Idade Média impérios, tá? E parte dos impérios seguiam, né, o Papa de Avignon, e parte dos impérios seguiam, né, o Papa de Roma. Então é uma cisão. E esse concílio ele vai ter o papel justamente de buscar unificar, tá, o papado, e voltar a ter um papado unificado, o que não estava acontecendo neste momento, tá? Mas nós vimos que nesse concílio, tá, também tinha um papel de combate às heresias, né? Nós enxergamos isso. E o grande personagem aqui, que vai ser atacado, né, a grande heresia que está se enxergando aqui nesse momento, é o Jean Hus, tá? Que foi convocado para o concílio, tá, portando um salvo-conduto dado pelo rei de Luxemburgo. Ele estava condenado, né, ele estava preso, foi dado um salvo-conduto para ele poder participar do concílio, né, para que pudesse apresentar seus motivos e as suas ideias. No entanto, ele foi preso, né, e ele acabou, né, ele não conseguiu convencer quem estava ali no concílio. Ele foi condenado por heresia e foi queimado na fogueira. Então veja bem, né, quem era considerado herético era queimado. A gente já viu um momento anterior, né, aqueles que foram considerados heréticos, né, foram demonizados, eram considerados bruxos, foram queimados. Aqui também, né, há um outro momento, um outro elemento, tá, onde o Jean Hus também foi condenado e foi queimado, tá, na fogueira. Então são aí os primórdios, vamos dizer, os antecedentes à Reforma Protestante que nós estamos tratando aqui, tá? Aqui nós temos uma imagem, tá, reproduzindo o concílio, e o John Hus, né, falando no concílio, e abaixo uma imagem reproduzindo, tá, o momento em que o John Hus foi queimado na fogueira, tá? Apesar da sua morte, né, apesar da morte de John Hus, nós vamos ter aí as ideias permanecendo, né? Isso vai ser super importante, porque vai ser justamente na região ali na Europa Central, que a gente fala região da Boêmia, próximo ali da Alemanha, tá? Onde vai ter um movimento de pessoas que apoiam, né, o Jean Hus, e que vai, né, tentar organizar um movimento também dentro de oposição à Igreja Católica, que vai ser, né, fortemente repreendido, né, também. Um outro personagem bastante conhecido, bastante falado, tá? O Jerônimo Savonarola, tá? É um outro pré-reformista, tá? Aqui já do século XV, já estamos nos aproximando do período da Reforma, tá? Que na véspera da Quaresma organiza em Florença uma grande fogueira das vaidades. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, fogueira das vaidades, né? Então a fogueira das vaidades, a origem do termo vem daqui, tá? Onde se organiza uma grande fogueira em que os burgueses e senhores da sociedade atiravam na fogueira seus atributos de luxo, né? Jogos, instrumentos de música, obras de arte, livros, justamente para, né, dizer, eles estão me libertando dessas coisas do mundo, né? Certos artistas convertidos participaram da festa ao lado do chefe, caso do ilustre Sandro Botticelli, tá? Participou desse processo aí também, né, de queima de elementos que, né, está se entendendo aqui, que estaria muito mais próximo da vaidade humana do que de Deus. Foi morto também, né, em 23 de maio de 1498, ele é enforcado e queimado em Florença, tá, na mesma praça onde se estabeleceu ali a chamada fogueira das vaidades. Essa macabra fogueira marca o início da decadência da prestígio da cidade toscana, né? Era uma cidade que tinha muito prestígio na época, acaba perdendo um pouco a sua força, a sua grandeza a partir dessas ações, ok? O que nós estamos tendo aqui são os movimentos, então, pré-reformistas, tá? Que estão atuando, que estão agindo
tá, que têm pensamentos distintos do predominante da Igreja Católica, e que muitos desses pensamentos serão retomados depois, tá, por Martinho Lutero, quando da Reforma Protestante. E é interessante que todo esse movimento tem base, tá, em Santo Agostinho. Nós temos assim, dois grandes filósofos medievais dentro da Igreja, né? De um lado a gente tem Santo Tomás de Aquino, que vai ser a base do pensamento filosófico da Igreja Católica, e nós temos Santo Agostinho, que é a base do pensamento, né, filosófico da Reforma Protestante e desses movimentos também que estão acontecendo, que nós estamos chamando aqui de pré-reformadores. Lutero, por exemplo, ele era membro da ordem agostiniana. Tá? Existiam ordens religiosas, Lutero era membro de uma dessas ordens, da ordem agostiniana. Tá? Essa ordem foi criada no século XIII e essa ordem estava presente, tá, em toda a Europa. Então, quando houve ali a questão da Reforma Protestante, por exemplo, muitos membros dessa ordem deixaram a Igreja Católica para seguir, né, Martinho Lutero, porque ali já estava presente as ideias, né, as reflexões em torno de Santo Agostinho, estavam mais próximos, tá, em relação a essa reflexão. Então, qual é a influência de Santo Agostinho? Vamos ler um pequeno texto aqui, ó. O teólogo luterano Richard Bauge, citando um colega, disse que se Agostinho de Hipona tivesse vivido no tempo da Reforma, ele teria se juntado a Martinho Lutero, já que a base, na verdade, vem de Agostinho, né? O sistema de doutrina ensinado por Calvino é somente o agostiniano, conforme se vê em todos os demais reformadores, pois se a reforma foi o ponto de vista espiritual, um grande avivamento da religião, do ponto de vista teológico, foi um grande reavivamento do agostinianismo. Então, se eu tenho um avivamento espiritual acontecendo ali, eu tenho também um reavivamento teológico com base em Santo Agostinho. Então, é importante a gente saber as bases filosóficas, tá, da onde vem a reforma. A linha principal da reforma protestante pode ser vista como uma aguda agostinianização do cristianismo. É trazer as bases de Santo Agostinho para o cristianismo. Até então, as bases, e continua sendo para a Igreja Católica, Santo Tomás de Aquino. Tá? Aqui eu tenho um outro filósofo, uma outra base que está sendo colocada aqui, que é justamente de Santo Agostinho. Tá? O que se coloca aqui? Tá? Se coloca o livre-arbítrio, né? Olha o que Agostinho fala. Portanto, pense que agora, já vês, depende de nossa vontade de gozarmos ou sermos privados de tão grande e verdadeiro bem. Com efeito, haveria alguma coisa que depende mais de nossa vontade do que a própria vontade? Ora, quem quer que seja que tenha essa boa vontade, possui certamente um tesouro em mais preferível do que os reinos da terra e todos os prazeres do corpo. Então, reafirmando aqui a questão do livre-arbítrio. Tá? Agostinho está reafirmando essa questão. O livre-arbítrio, apesar de ser um bem, comporta um perigo, que é o pecado. Né? Então ele traz a questão do livre-arbítrio, que ele traz como sendo algo positivo, mas que traz um perigo muito grande, que é o pecado. Porém, seria por meio do livre-arbítrio que alcançaríamos a beatitude, necessidade de nós nos voltarmos para Deus. Né? Abre caminho para o pecado, mas também abre caminho para a busca da santidade. Veja, quem está dizendo isso é Agostinho, e é uma tese que vai ser depois retomada, tá, pelos protestantes. A graça, vamos ver aqui, eficácia contra o pecado apenas com o auxílio da graça. Então, se eu tenho livre-arbítrio, né, eu só vou ter sucesso com o auxílio da graça, eu só vou ter uma eficácia contra o pecado com o auxílio da graça. Eu sozinho, né, provavelmente não vou ter sucesso, certamente não terei sucesso, mas com a graça, né, com a graça sim, tá, esse sucesso pode ser contra o pecado, será alcançado. Sem a graça, o livre-arbítrio não quereria o bem, ou não poderia consumá-lo. Sem a graça, o livre-arbítrio não alcançaria o bem. Tá? Graça não suprime a vontade, mas tendo essa se tornando má, faz-a boa. A minha vontade ela é má, por essência, mas com a graça, essa minha vontade, que ela é má, ela se torna boa. Tá? O homem que a graça de Cristo domina de maneira mais completa é, pois, também o mais livre. Tá? À medida que a graça, tá, domina o meu ser, eu me torno mais livre do que aquele que tem o livre-arbítrio, tem a liberdade, porém sem a graça. Então veja, é uma teoria, tá? uma forma de tratar o tema que vem de Santo Agostinho, tá? E que será depois, tá, retomada pelos reformadores. Justificação.
Na ótica agostiniana, a justificação se fundamenta no sacrifício na ressurreição de Cristo. Sem o sacramento de Cristo, não seria possível a justificação e a vida eterna. Somos mortos ao pecado porque batizados na morte de Cristo. A verdadeira vida cristã não pode permanecer no pecado, mas na graça de Deus. Nós somos justificados por Cristo. Isso está sendo colocado aqui. Sem o sacrifício de Cristo, não seria possível a justificação. Sem a graça, o livre-arbítrio de nada serve, senão para pecar. Né? Se eu não tenho graça, eu vou pecar. Pecado tem como consequência a morte eterna. Porém, a redenção do homem está em Jesus Cristo. Eu sozinho, com meu livre-arbítrio, eu vou pecar. Preciso da graça para, né, me libertar e para me tirar de frente ao pecado. O pecado é a morte eterna, porém, né, a redenção do homem está em Jesus Cristo. É a justificação, é a justiça de Deus que se manifestou sem a lei, que se manifestou por intermédio de Jesus. Então veja, é uma forma, né, uma filosofia que vem de Santo Agostinho, que depois será retomado também, né, pelos reformadores, tá? Em especial ali por Martinho Lutero, por Calvino e por outros reformadores, ok? Então é importante entender, é importante compreender esse movimento, né? É importante compreender também essa base filosófica, que é a base, né, da Reforma Protestante lá no século XVI. Os pré-reformadores, tá? Pessoas que estão ali, grupos de pessoas que estão ali já apontando para alguns problemas, alguns enfrentamentos em relação à igreja, com base já, tá, em Santo Agostinho, que vai ser a base dos reformadores ali no século XVI, ok? Espero que tenha gostado dessa nossa reflexão e até um nosso próximo encontro.